Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo. Desde já, eu peço a aqueles que puderem, dê seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que você achar esse tema importante. Vamos iniciar mais uma aula de Direito Processual do Trabalho e o tema de hoje é a continuação dos dissídios individuais, principalmente envolvendo os temas exceção de suspeição e exceção de impedimento. Itens que podem ser alegados na apresentação da defesa, principalmente pela parte, boa parte das vezes, da parte reclamada ou da parte consignante na ação de consignação, consignado na ação de consignação e pagamento. Bom lembrar isso daí. A exceção de suspeição é a perda da imparcialidade do juiz. Está lá contida no artigo 801 da CLT, onde também utilizamos o artigo 145 do Código de Processo Civil. Não pode ser alegada de ofício pelo juiz, devendo ser apresentada pela parte que se sentir prejudicada, sob pena de preclusão. Né? Você vai perder o direito de reclamar. O que mais? Você pode alegar, né, suspeição por ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, seus advogados. E aí é o seguinte, tem que ser amigo íntimo mesmo, amigo de infância, né? Não basta ter uma fotinho junto em evento corporativo, em evento do judiciário, senão fica complicado, né? O que mais? Você pode alegar, né, que a parte recebe presentes da pessoa que tiver interesse na causa, por exemplo, a caneta de ouro, né? Isso aí seria uma hipótese de suspeição. Quem é aqui da militância, aqui da onde eu advogo, sabe do que eu estou falando, né? Caneta de ouro, da viagem para Porto Seguro, para congressos, né? Mas, enfim, se ninguém alegar, isso daí, a suspeição, né, vai passar. A pessoa só tem uma chance para realmente comprovar, se tiver coragem, né? Eu ainda não tive essa coragem toda, vou ser bem sincero para vocês, mesmo sabendo de algumas coisas. Quando qualquer das partes for sua credora, devedora, cônjuge ou companheiro, até terceiro grau. Então, nessa questão do terceiro grau, é importante a gente colocar, né? Primeiro grau, pai. Segundo grau, vamos jogar lá o tio, né? Terceiro grau, não é melhor dizendo, é o tio, né? Já quarto grau é o primo. O primo já pode, né? Se te trabalhar junto com você e conhecer a situação. Já vou dando a dica. Outra coisa também é aqueles interessados em julgamento, né? Isso é perguntado muito em audiência, se a parte que está testemunhando tem algum interesse na causa. Essa é a pergunta mais capciosa que existe, né? Inclusive quando a pessoa vai de corpo aberto. O juiz ainda pode se declarar suspeito por motivo íntimo, às vezes é parente, né, de uma das partes, é pai, mãe, esposo. Será legítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. E aí é interessante, né, para a parte se a parte, né, alegar que é suspeita, a parte que alega houver praticado o ato que signifique manifestação de aceitação do que foi arguido. Se você aceitar ouvir o depoimento das partes, só falar depois que a parte é suspeita, né, aí se você aceitou ouvir, só depois alegar a suspeição, você perdeu o seu direito. Agora passamos da suspeição, agora vamos para a parte que é a exceção de impedimento, que é um pouco mais sério. Aí realmente a pessoa é impedida, né, de julgar a sua causa. Perda da imparcialidade do juiz que se dá por critérios objetivos, não mais subjetivos. Isso daí é comprovado realmente. E aí poderá, nessa situação de impedimento, que está lá no artigo 801 e 144 do CPC, essa exceção de impedimento realmente ela pode ser alegada de ofício pelo juiz e não se sujeita à preclusão. O item 1 é quem interveio como mandatário da parte, oficiou como perito,
funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Aí, realmente, o juiz fica impedido. De quem conheceu em outro grau de jurisdição tendo proferido a decisão. Às vezes você, de alguma razão, era assessor lá do desembargador e auxiliou a proferir a decisão. Aí fica impedido, você pode declarar isso daí. Quando estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente em linha reta, por exemplo, a juíza é esposa do advogado, isso aí também, né? O próprio juiz pode alegar que está impedido. Quando for parte do processo, seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, aí pode ser filho, enteado, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, como a gente discutiu. Quando for sócio ou membro e direção do conselho de administração de parte jurídica, ou seja, a pessoa tem algum relacionamento com aquela empresa, seja cotista, ainda tem essa questão, né? Você pode ter ações, mas você não pode participar do conselho, né, de administração da empresa. Quando for herdeiro, donatário ou empregador de qualquer uma das partes, que figure como parte de instituição de ensino, e aí tem um ministro famoso que é da instituição de ensino, né? Lembrei dele esses dias aí, e que ele julga as causas. Aí tem que ver, né, se ele não está julgando uma causa que, de uma certa forma, beneficia a instituição que ele é dono. E outra coisa também que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge. Quem lembra do caso aí, né, do ex-governador Eduardo Paes, vai lembrar muito bem disso aí, né? Mas ele não era juiz, né? Isso aqui eu só estou dizendo que existem relações. Agora, o Witzel, né? Quem sabe, espero que ele não me ouça, porque eu morro de medo daquele homem, né? Piadas à parte, vamos seguir. Quando promover a ação contra a parte ou seu advogado, se por acaso o membro do judiciário também estiver envolvido em uma ação contra a parte, e aí vai seguindo, né? Impedimento só se verifica quando o defensor, advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Isso aí também é importante salientar, né? É vedada a criação de fatos prevenientes, ou seja, fato que vem depois, a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Então, não pode se utilizar disso daí, isso aí tem que ser antes da atividade de juiz, né? E o impedimento previsto no inciso 3 também, esse daqui, ó, que estiver postulando como defensor público, meio do MP. No caso, o mandatário conferido a membro de escritório de advocacia que tem seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Vamos dizer que a pessoa é membro de um escritório de advocacia e a minha esposa é membro do MP. Aí imagine, né? Eu não estou diretamente na causa, mas meu escritório sabe, né, que um dos membros é esposo da magistrado. Então tem coisas que a gente tem que pensar, né? O filho, né, do desembargador, né? Mas tem coisas que, infelizmente, gente, na prática vocês vão ver que é bem diferente, né? Então não fiquem tristes, não. Bola para frente, vamos pegar essa vermelha aí, vamos passar nesse concurso que vocês tanto almejam, então vamos brilhar na advocacia, que é uma profissão que realmente não é para covardes. Vamos seguir. Aqui sobre o item da reconvenção. Reconvenção nada mais é do que uma ação dentro da própria contestação, em que é uma modalidade de resposta do réu, em que há uma ação proposta pelo réu, chamado reconvinte, em face do ator, chamado de reconvindo. Requisitos: ela deve ser proposta no prazo de apresentação de resposta, no máximo no prazo de 15 dias. A desistência da ação ou ocorrência de uma causa extintiva que impeça o exame de mérito não impede, né, o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Se houver extinção da causa principal, a reconvenção ela permanece. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro,
E, por fim, a reconvenção também pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Deve haver compatibilidade entre os procedimentos, ou seja, não cabe no procedimento sumaríssimo a reconvenção, afinal de contas é uma peça processual e todos nós já sabemos que no procedimento sumaríssimo a defesa é feita na audiência, o que dificultaria um pouco, né, haver uma peça à parte, já que o sumaríssimo é um procedimento mais célere. Conexão entre ações, ou seja, quando for comum o pedido ou a causa de pedir. Artigo 55 do CPC. E no procedimento sumaríssimo, na verdade, não cabe a reconvenção, mas você pode fazer um pedido contraposto, usando por analogia a Lei 9.099, a Lei de Juizados Especiais. Agora vamos ao item referente às provas. No processo do trabalho, todos os meios de prova serão admitidos. Prova documental, testemunhal, perícia, ou ainda prova emprestada, sendo que a reforma trabalhista trouxe uma coisa nova para a prova emprestada, inclusive sobre o paradigma, e que iremos tratar, se nós já tratamos, na parte de direito material. E principalmente sobre o paradigma, que mudou um pouquinho, se não bastante, aí com o advento da lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista. Fundamentos legais, o artigo 818, em que o ônus da prova é daquele que alegar, né, que fizer as alegações, cabe a ele provar, trazido também pelo artigo 373 do CPC. Prova incumbe ao autor quando o fato constitutivo do seu direito e o ao réu quando o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A súmula 212 fala sobre desimpedimento ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho é do empregador, é uma exceção. Por quê? Por exemplo, né, eu dispenso meu funcionário e não falo nada para ela, você está dispensado, e meu funcionário fala assim, eu estou dispensado, mas cadê meu comunicado de aviso, né, para que eu possa dar entrada, né, no meu seguro-desemprego? O empregador chega e diz que, olha, a gente vai entrar em contato com você, fica sossegado. De repente, o ex-trabalhador é surpreendido com uma ação de consignação e pagamento, onde o empregador disse que foi ele que pediu demissão e abandonou o emprego. Nessa situação, não é a pessoa, né, que disse que não saiu do trabalho que tem que provar. Nessa situação, o ônus da prova é do empregador, que alegou a situação, né, e disse, nessa situação específica, né, que, apesar de não existir uma cartinha de aviso prévio, ele tem que comprovar, né, que foi o funcionário que pediu demissão. Então, nesse caso aí, o ônus da prova cabe ao empregador, um caso bem peculiar. Outra coisa também é a questão do Vale Transporte, que inclusive foi cancelada, né, essa OJ, mas que antigamente, né, para provar que é do empregado o ônus de comprovar que satisfaz os requisitos indispensáveis para a obtenção do Vale Transporte. Antigamente as empresas não forneciam Vale Transporte, dizendo, né, que até 10 pontos, até 5 pontos de ônibus o empregado não recebia Vale Transporte. E ele tinha que provar, né, que não dava para fazer o trajeto a pé ou de bicicleta, né, realmente necessitava de transporte público. E existia essa OJ, né, porém a mesma foi cancelada e o Vale Transporte torna-se um direito para todo empregado, para que ele vá, né, exercer sua atividade. É para o trabalho, não é pagamento. É para o trabalho. E aí, caso o trabalhador não queira aquele desconto do Vale Transporte de 6%, ele pode sim solicitar, né, ao seu empregador que não haja desconto na folha de pagamento. Já sobre o depoimento das partes e testemunhas, depoimento pessoal, interrogatório, o juiz pode interrogar. Caso não interrogue, poderão as partes requerer o depoimento pessoal da outra parte. E aí é o seguinte, eu já vi situações em que o advogado quer requerer o depoimento pessoal do seu cliente, já que a outra parte não veio.
Isso daí não é de praxe, gente. Você só pode requerer o depoimento pessoal da outra parte. E aí, né, o juiz ele não vai lhe dar, não vai gerar nenhuma óbice para que você recolha o depoimento da outra parte. O juiz pode interrogar e, caso ele não interrogue, você pode requerer em audiência o depoimento da parte contrária. Testemunhas. Lembrando que na audiência inicial, o fluxo funciona da seguinte forma. Primeiro, né, para a gente começar aqui legal, quando assim, a audiência tem que ser una, em que terá a primeira proposta de acordo, não tendo proposta de acordo, o juiz vai colher o depoimento da parte reclamante, depois vão ser ouvidas a testemunha da parte reclamante, depois, se interessar ele, vai ser colhido o depoimento pessoal do reclamado e ouvidas as testemunhas da reclamada. Por fim, será feita mais uma tentativa de acordo e, caso contrário, serão apresentadas as razões finais e o processo irá, né, para julgamento. Esse que é o fluxo normal. Ocorre que a gente sabe que na prática, inclusive quem já assistiu audiência na prática, não audiência online, mas audiência no dia a dia, sendo que isso daí vai se tornar de praxe, você vê mais audiências online, já que o mundo mudou mesmo, não tem jeito, e a gente vai se adequar, afinal de contas, tem seus prós e seus contras, né? Então não é algo totalmente ruim nem totalmente bom, a gente tem que se adaptar e ver o que é mais cômodo. E aí a gente, na prática, a gente via, né, que principalmente no rito ordinário, que é o que pode acontecer isso, no sumaríssimo não pode acontecer, a audiência era dividida, a primeira audiência inicial, em que se tentava um acordo, quando não houvesse acordo, era marcada mais uma audiência de instrução e julgamento, para que assim fosse ouvidas as testemunhas, fosse proposta mais uma tentativa de acordo e, por fim, fosse apresentadas as razões finais e os autos fossem concluídos para julgamento do magistrado. Isso aí é só para a gente entender o fluxo, né? Que algumas vezes a pessoa nunca viu uma audiência trabalhista ao vivo, para ficar um pouco mais claro. E aí, falando, né, sobre as testemunhas, o juiz deve adotar providências para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais, que tenham que depor no processo. Então, as testemunhas ficam na antessala, na parte de fora da sala, e é chamado uma por uma. E essas aguardam dentro da sala para que não saiam e evitem passar informações para as outras testemunhas que ainda serão ouvidas. A testemunha também não é suspeita pelo simples fato de estar litigando também contra o empregador. Outra coisa também, parente até terceiro grau será ouvido apenas como mero informante, já que há uma hipótese de suspeição. Número de testemunhas, 3 para o procedimento ordinário e 2 para o procedimento sumaríssimo. Já o inquérito para apuração de falta grave, 6 testemunhas. Sobre a autenticidade de documentos, o próprio estatuto da OAB diz que os documentos podem ser declarados autênticos pelo advogado. Então, tome muito cuidado com isso. Veja se realmente os documentos são autênticos, porque você estará alegando, né, a autenticidade. Pode ser responsável por isso, caso não seja verdadeiro. Já a figura do perito, existe uma inovação, inclusive, trazida pelo CPC, que muitas vezes o perito era nomeado diretamente pelo juiz. Já agora, existe o Banco Nacional de Peritos, e peritos de diversas áreas. Esses peritos ficam no banco do judiciário, a justiça comum, a justiça trabalhista. Inclusive, né, é uma das opções para o profissional do direito ser perito, o profissional da contabilidade, né, fazer os cálculos trabalhistas, fazer os cálculos de liquidação de sentença, de atualização de cálculos. Então, é um novo leque também para o profissional da área jurídica. Já a perícia
É uma ilegalidade você pedir o depósito antes de ser realizada a perícia. Inclusive, você pode impetrar o mandato de segurança. Você que é perito e não está no processo, não foi solicitado pela justiça para fazer perícia, você pode ser assistente técnico das partes, que inclusive pode indicar, né, o seu assistente técnico, que seria um perito, entre aspas, né? Não é perito, ele, quando está pela parte, ele é assistente técnico, e as partes podem indicar também um assistente técnico para que ele apresente o laudo pericial. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, mesmo que ela seja beneficiária da justiça gratuita. Esse 790B está sendo objeto, né, de uma ação alegando a sua inconstitucionalidade. Mas, enquanto isso, ele está aí vivinho na nossa CLT. E a súmula 457, ela deixa bem claro, a União é responsável pelo pagamento dos honorários do perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da justiça gratuita, observado o procedimento disposto na resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Isso aí é passado, né, o prazo de 2 anos, a parte mostra que não tem outros créditos, né, que comportem para que ela faça o pagamento da perícia, e aí pode ser alegado isso, mas há controvérsias, né? Inclusive, isso daí vai dar muita carta para manga, mas, ao meu ponto de vista, você pode alegar, já que a súmula ainda continua e a mesma não foi cancelada, e nem vai ser tão cedo. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juiz deverá respeitar o limite máximo estabelecido em tabela do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ainda não vi essa tabela, ainda não existe. O juiz não poderá exigir adiantamento de valores para realizar as perícias, como nós já conversamos, somente em casos que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo, como eu falei, créditos capazes de suportar a despesa referida no CAPT, ainda que em outro processo, é que a União responderá pelo encargo. Mas aí tem que aguardar, né, o prazo de 2 anos. Outra coisa interessante também, essa OJ aqui fala sobre adicional de salubridade, perícia local de trabalho desativado. A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível a sua realização, como em casos de fechamento da empresa, o órgão julgador poderá utilizar-se de outros meios de prova, processos antigos, né, que detectem a mesma função, o mesmo ambiente de trabalho, apontado na inicial, agente salubre diverso daquele detectado não prejudica o pedido de inicial de insalubridade. Ou seja, indicou salubridade, mas não foi aquela insalubridade que havia sido alegado antes, né? Alegou-se poeira e, na verdade, era insalubridade de agente químico. Podemos dar esse exemplo. Questãozinha aí para a gente fechar, num formato diferente. Assina ali a opção incorreta. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negado a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. No procedimento sumaríssimo, cada parte poderá arrolar, melhor dizendo, até 2 testemunhas. Os documentos poderão ser declarados autênticos pelo advogado, a reconvenção não é admitida no procedimento sumaríssimo, e ainda que beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Após isso aí, gente, vocês respondem o quê? Quantas assertivas estão corretas? 1, 2, 3, todas? Creio que vocês já sabem como responder isso daí. Desde já, agradeço aí a participação de todos. Quem gostou, dê seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe nossos vídeos com outras pessoas que vocês acharem que tal conteúdo seja importante. Desde já eu agradeço e
Desejo a vocês tudo de bom. Até a próxima. Não se esqueçam de colocar a resposta nos comentários.